Olá, aqui estou, novamente, Juan Brandt, falando de psicanálise e temas afins. Eu quero, neste momento, falar sobre algo que estou intitulando, em princípio, realidade, percepção e discurso. Onde estará a verdade? Também acho que eu vou ter que colocar ainda alguns acréscimos nesse título. Mas vamos lá. O que eu tenho pensado? Que a civilização vem sendo atacada mediante um processo que tem o propósito de desconstruir as verdades descobertas pelo próprio sujeito. Nesse processo, essas verdades são substituídas por outras, que são construídas por autoridades de um falso saber, que é imposto, e que surge como um verdadeiro saber. Mas é numa argumentação, num discurso, que não quer reconhecer a verdade de cada um. E esta verdade de cada um é evidente que ela é aquilo que o sujeito conhece na sua jornada dentro da vida. Cada um conhece aquilo que efetivamente está no encontro de sua presença com uma outra presença. Eu penso que a verdade e as consequências advindas do seu reconhecimento surgem já no fato do nascimento do bebê. Veja que existe um movimento natural do recém-nascido que se projeta para o mundo externo ao si mesmo, para nesse mundo externo procurar o próprio corpo, que ele ainda não o conhece. Ele existe ali no outro, mas ele não conhece o próprio corpo. Ele vai ter que, pelo sistema perceptivo, reconhecer o seu invólucro. E também precisa conhecer o que está além do próprio corpo, em que a referência é aquilo que surge inicialmente a partir da mãe. E isso que surge inicialmente da mãe, que se projeta para ele, sendo o objeto mais ambicionado é o seio. Então, a verdade é realidade, eu penso, mesmo quando é desconhecida, porque o fato do bebê mostra isso. Isto é a realidade, daria o seio que nutre. Agora, precisa ser adquirida esta verdade pela percepção. O sistema perceptivo do bebê funciona. Mas não pela cogitação. O bebê não cogita nada, ele não abstrai. Ele simplesmente é presença numa presença. Então, não existe como argumentar qualquer coisa para um bebê. Ele simplesmente acontece tudo a partir de um sistema perceptivo e a partir da vontade de um agente, que é o bebê. Eu devo também aprofundar um pouco essa questão, lembrando que o útero é um ambiente propício ao desenvolvimento de um ser. Mas o útero não cria um ser. A nova vida que surge, ela é criada no ato da fecundação, depositada ali num ambiente que favorece que esse próprio feto seja agente do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da incorporação a partir do útero de tudo que ele precisa para realizar seu percurso na vida. O feto é agente, ele se cria, ele se constrói. A mãe é simplesmente um ambiente, como qualquer ambiente favorecedor de qualquer trabalho de desenvolvimento. Só que este é bem especial. E isto vai acontecer em todo o reino animal. A função do útero é essa. O útero é algo que funciona para uma função específica e que é situado dentro de um corpo que precisa ter certas condições, um corpo feminino. Então, o que eu penso? Porque se eu existo desde antes,
é porque eu adquiro, em outro tempo, uma capacidade de pensar que me diz que eu existia desde antes. Mas antes de pensar, eu não podia dizer a ninguém que eu existo, porque eu não tinha capacidade de argumentar. Não posso dizer que somente existo porque penso, como às vezes se entende mais ou menos naquela frase de René Descartes. Não. Isto é como o inverso do possível. Porque existo com certos potenciais que caracterizam o ser humano, eu estou capacitado a alcançar um estágio em meu desenvolvimento psíquico, que começou lá, na fecundação, o qual vai me permitir pensar de um modo especial que não é o mesmo dos animais. E nessa existência chega o momento de eu ter o ímpeto de comunicar a um outro o que é de mim. E aí eu preciso conhecer a palavra, preciso pensar, encontrar formas de comunicar o que é meu. Se eu não desenvolvo essas competências, eu não tenho como falar de mim para outro. O máximo que eu posso fazer é estar em presença, conviver, mamar, depois parar de mamar, fazer qualquer coisa. Mas eu não posso chegar para aquela pessoa que tem o seio e me alimenta e usar palavras para dizer algo relativo a isso. Digo tudo isso para apresentar um caminho coerente para o ser humano, para todo ser humano. O ser humano é um sujeito que deve sair de si mesmo para encontrar o que ainda não conhece, mesmo que ele não saiba o que vai ser oferecido a ele, para conhecer e saber. E só depois de conhecer e saber, para então recordar, é que é possível procurar de novo encontrar aquilo que se sabe, que se tem e que se encontra, se reconhece, através da imaginação. Então, a imaginação vai estar atrelada à função de pensar. E aí os outros, ou melhor, os encontros com os outros são necessários e estruturantes. Porque somente com o outro é possível dar testemunho das percepções, que são minhas, que no início são sempre individuais e subjetivas. É minha experiência. É na interação propiciada pela comunicação, usando palavras, que então são confirmadas as percepções individuais. Quando eu comunico e o outro reconhece aquilo que eu comunico como algo que é passível de uma experiência própria dele, então eu confirmo a minha verdade perante um outro. Mas ela já existia antes, ela só carecia de uma confirmação. As nuances relativas à percepção que se impõem em conjunto com as emoções formam as bases das sensações que estão sendo reconhecidas e que a partir daí são geradas novas emoções. Essas emoções alimentam posteriormente um desejo de lembrar, para então imaginar aquilo que já existe incorporado, introjetado. A partir daí pensar, com esse pensamento poder organizar, poder ordenar, poder comunicar e receber um retorno que dá sentido de uma existência em conjunto. Lembro que Sócrates propôs perguntas ao escravo. E a partir das respostas que o escravo lhe dava, respostas que indicavam divergências entre o que ocorria de fato e o que era esperado que ocorresse ou fosse dito. Ou seja, quando o escravo trazia algo do senso comum do discurso, aceito por ele e prevalecente, porque é um discurso que continha autoridade social, Sócrates pôde demonstrar, com contra-argumentações e questionamentos que colocava, que a verdade não é encontrada no conceito, nem no discurso prevalecente. Pois estes comandam as abstrações, que são condensadas ou deslocadas, condensam o real,
são deslocadas do real, correspondem a senso comum. Sócrates estava confrontando a submissão do sujeito a um discurso totalitário, que é imposto ao grupo, que o próprio grupo defende, ou as pessoas que têm autoridade dentro do grupo defendem, como aquele que deve unir o todo do grupo. Então, Sócrates estava demonstrando a submissão a esse discurso que é grupal, que é comunitário, que é da autoridade que representa o todo. Ele estava demonstrando que as pessoas repetem discursos que lhes são oferecidos para que possam sentir-se aceitas no locus aos quais elas desejam pertencer. Porque se elas não quisessem pertencer, ou não fossem pertencer, não precisariam repetir esse discurso. O sujeito deseja ser pessoa num certo ambiente, num certo locus, e, portanto, se adapta ao discurso socialmente aceito. Então, será isso o encontro da verdade? Ou longe disso? Uma adaptação para pertencer ao grupo totalitário que impõe conceitos que se distanciam da realidade perceptível. Grupo que recusa a vinculação de quem não se submete. A verdade é apreendida no encontro entre sujeito, objeto e experiência, que acontece nesse encontro mesmo entre sujeito e objeto. No fato do encontro não existe discurso a priori. O que existe é percepção atuante. Está antes do discurso. Está antes do cogito cartesiano. O discurso é sempre posterior, tendo como função descrever algo que existe para ser transmitido àquele que não participou da experiência. Porém, é alguém que jamais saberá daquela experiência no sentido subjetivo. Ele poderá, por analogia, compreender essa experiência. Sem o discurso, a experiência é mantida encoberta nos espaços da subjetividade. Porém, essa experiência é muitas vezes convocada a ser comunicada, pois o sujeito é compelido a dela falar em determinadas situações. Entretanto, ele constrói um discurso representativo da sua experiência, que é pessoal, sabendo que jamais conseguirá comunicar ao outro o todo da experiência que teve. Então, como descrever a própria alegria ou tristeza? Muito intensa? Eu sei que é muito intensa. Eu vou ter que botar uma métrica? Quanto? De 0 a 100? O medo. De 0 a 100? As próprias conclusões, as experiências sensíveis, as sensações, os sentimentos. É muito? É pouco? É desse jeito? É daquele jeito? Sem deixar nenhuma lacuna ou dúvida. Um exemplo interessante é a leitura de um manual escrito por uma equipe de engenharia em que é descrito o funcionamento de uma máquina, de uma ferramenta complexa. Tente ler o manual e compreender integralmente o que deve ser feito. Difícil, né? Você precisa, normalmente, de uma demonstração prática. E, às vezes, algumas. Então, você verá que é a observação que ensina a experiência. Enquanto o discurso ensina o argumento. Então, você vê a experiência e você pega o discurso ou o manual e vai, talvez, compreender por que aquela etapa, nessa manipulação da ferramenta, é justificada. O argumento surge como prova, portanto, uma explicação lógica de um funcionamento ou da suposta existência de qualquer coisa. Porém, não corresponde à realidade. O argumento não corresponde à realidade. Ele pode ser falso. O argumento ele é capaz de esconder seu aspecto falacioso. Enquanto a experiência, por sua vez, é sempre real, porque algo factual acontece entre sujeito e realidade. O
fato, é da percepção. O manual precisa recorrer a desenhos para ampliar sua compreensão, né? E mesmo assim, ainda acontece de faltar bastante clareza. O problema da verdade é que é impossível falar dela sem usar conceitos que a representem, mesmo se a conhecemos. Isso porque o discurso decorre de construções lógicas que pretendem transmitir algo que já foi descoberto, que não tem como ser descrito em toda a sua completude. Porque as palavras não dão conta de tudo que integra a realidade. O processo de transmissão de uma experiência não se encerra na produção de discursos a partir de uma construção, uma sequência de argumentos lógicos, pois é preciso partir da experiência, que é sempre pessoal e intransferível em sua integralidade. A minha verdade é única e conhecida somente por mim para todo sempre. A pretensa validade do conceito usado como prova de verdade, vinculada à impossibilidade de atualizar essa experiência real, cria dificuldades, pois leva a humanidade a permanecer engajada em pautas impróprias, que nos levam a compromissos com argumentos e não com a realidade. Não é? Eu não atualizo a experiência real no momento em que eu crio o argumento. Eu só tenho o argumento. Então eu nunca recupero o conhecimento, a experiência pessoal do sujeito que me traz o conhecimento dessa verdade. E é ali que surgem os deslocamentos, as condensações, os distanciamentos, as falsificações. É nessa condição que surge um problema central insolvível, que perpassa as questões relativas ao exercício do poder e da defesa da liberdade de pensar e agir. Além disso, o uso perverso do medo para manipular, como isso é feito, hein? Da sexualidade para distrair e viciar. Nossa, isso atualmente é o carro-chefe da comunicação. Da manipulação ideológica para confundir. Só posso dizer caramba, né? E da ciência enviesada para enganar. Gente, quem diria que a ciência ia cair nesse buraco sem fundo da falsidade, né? São elementos que atuam em favor da dominação de pessoas, grupos, comunidades, minorias e nações. Olhando para todos esses processos, concluo que para alguns é fácil dizer que Deus não existe, argumentando que tudo vem de uma evolução. Ora, é fácil dizer isso porque Deus precisa ser encontrado. Mas ele não pode ser encontrado por aqueles que nele não querem crer. Como é que ele vai procurar algo que ele não acredita? Agora, já a teoria da evolução, ela nunca foi comprovada. Podem ver. Leiam atentamente. A teoria da evolução nunca foi comprovada. A teoria da evolução só fica com evidências suficientes para adaptações. A adaptação ao ambiente está bem clara na condução da obra de Darwin. A teoria da evolução interespécies, isso é uma falácia. Isso não está provado. Lê atentamente e você verá. Então nós temos uma ciência enviesada partindo de um pressuposto que não se sustenta. Mas a teoria da evolução, mesmo não comprovada, muitos autores dizem que ela existe. Sabe por que eles dizem às vezes? Porque não podem comprovar que Deus existe. Ora. Silogismo é o que isso quer dizer. Pois se não se quer crer, não são argumentos. Não é necessário argumentos para crer. É fundamental querer. Agostinho trabalha isso muito bem na obra Confissões. Então, não se pode comprovar que houve evolução. É uma mera hipótese transformada em teoria nunca comprovada. Enquanto a existência de Deus é uma comprovação que não pode ser negada, embora não possa ser transmitida a quem nele não quer crer. Porque para crer é preciso querer.
encontrar por meio de uma experiência pessoal, intransferível, que está sendo negada desde o momento em que se nega que aquele ser que surgiu de uma fecundação está dentro de um útero é um agente primordial da vida, que está criando a si mesmo. E ele só pode fazer isso porque ele veio de uma fecundação. Não é? Ali está a grande prova do surgimento da vida. Ela só pode existir porque não é um agente externo, aqui um útero que cria. Não. É o próprio sujeito, como uma vida que surgiu e que agora tem um percurso a seguir. Então, este ambiente é que vai ser propiciatório, mas não vai ser gerador do sujeito. Agora, o sujeito precisa desse ambiente. Assim como depois de nascer, ele precisa também de um ambiente harmonioso com a mãe, com o seio. Na psicanálise nós sempre falamos de seio, porque quando o bebê nasce, o mundo para ele é o seio, ele foca muito. Depois ele vai reconhecendo gradativamente que ali existe muito mais que um seio. Depois tem a família, o pai, os irmãos. Depois existem as outras crianças, os adolescentes, a escola, a vida adulta. É preciso sempre ter um ambiente favorecedor para que o sujeito desenvolva todas as suas potencialidades, desde a fecundação. O grande problema, um grande problema da humanidade, é que muitas vezes já naquela condição inaugurante da vida, alguém é contra e atua contrário ao desenvolvimento harmonioso da vida. E esse alguém contra vai continuando pela vida fora, e às vezes a pessoa chega em idades bem avançadas ainda tendo um ambiente contrário a ele. E aí o sujeito se adapta tanto a ambientes contrários que também passa a ser contrário à vida. E temos então grandes embates entre ambiente e pessoa, sujeito e ambiente. O ambiente rejeita o sujeito rejeita o ambiente. No conflito vão vivendo, desenvolvendo patologias às vezes bastante graves, em que a vida é sempre questionada como algo ruim. É ruim porque é colocado desse modo. É um desafio, sim, a vida é sempre um desafio, desde a fecundação. Porque é necessário lidar com um ambiente que pode ser hostil. É isso que eu tinha para hoje. Agradeço me acompanharem. Na nossa instituição, nós fazemos atendimento psicanalítico e psicoterapêutico de orientação psicanalítica. Atendemos individual, casal, família. E damos formação para novos psicanalistas. Temos cursos de formação. Também coordenamos um curso de pós-graduação em psicanálise. Que inscrições estão abertas, né, para quem se interessar. E contato comigo pessoalmente pelo WhatsApp 619 9643 1886 ou pelo e-mail psicanalise.ipepp@gmail.com. Obrigado, até uma próxima.